até hoje. Então é isso. E se a pessoa ela criar este hábito, minha irmã, não tem como você não voar nas asas do Espírito Santo. Não tem como. Perfeito. E meio como você lidar com as críticas, com os julgamentos na sua vida? Minha irmã, uns tempos atrás, aí vou dizer pra você que uns 20 anos atrás, hoje eu tenho com 42 anos, hoje eu tenho. Eu trazia tudo pra mim. Aí eu ficava sofrendo, ficava cabisbaixa, mas aí depois que eu aprendi a lidar com as críticas, trazendo elas como, tá criticando, é porque eu tô dando fruto. Se tá falando, deixa falar. Porque se não tivesse falando de mim, né, é porque é como diz aquela árvore, né? A árvore boa não precisa falar demais. Só de você olhar para ela, você vê o que ela tá gerando, né? Então, é isso. É não ficar. Outra coisa, quem é que paga as nossas contas? Será que são essas pessoas que estão criticando? Elas não pagam nossas contas, deixa elas falar. Ó, tem um ditado aí do mundo: fale bem, fale mal, mas fale de mim. Tô aqui, ó. Tô nem ligando. Eu tô mais andando e tô nem ligando. Quem tem o que fazer, nem presta atenção no que as pessoas que tá falando. Se eu ficar, ó, nesse sentimento, eu paraliso. Aí o inimigo quer isso de mim. Que eu paralise, fique dando atenção àquele que tá falando mal de mim. Com certeza, vai sempre ter um abençoado, uma abençoada falando mal da gente. Sempre vai ter, mas deixa eles. Sabe, são recalcados, deixa pra lá. Que Deus abençoe eles. Amém. É isso aí. Meio que te faz feliz de verdade. O que me faz feliz, primeiro, é ter conhecido Jesus e a minha família, né? A minha família é o meu primeiro ministério que o Senhor me deu. Então, zelar pelo aquilo que o Senhor me deu, zelar pelo meu marido, ser uma boa esposa, uma boa mãe para as minhas filhas, mesmo que ainda preciso mudar muitas coisas, né? Porque eu cobro demais da minha filha, principalmente da minha filha mais velha, mas eu falo para ela sempre assim, eu te cobro porque eu quero ver o teu bem. Ainda que ela não entenda, porque essa fase do período dos jovens é complicado. Mas eu também começo a olhar para mim, na minha infância, o que eu gostava, né? Só que hoje em dia a gente vive também em uma outra geração, né? Geração, hoje em dia tá complicado, mas com Jesus no centro, a gente consegue. Então, Jesus e a minha família. Existe ainda alguma coisa assim que tu falava assim, eu queria realizar, mas eu ainda não consigo, ainda não tive coragem. Que eu não tive, que ainda não tive coragem. É. Olha, de realizar, conforme eu falei, aqueles dois que eu gostaria de conhecer Israel, né? Que eu falei. E a questão de ir para a África, para fazer missão lá na África. Mas uma coisa que eu ainda não tive coragem. Eu não tem assim algo que eu não tenha coragem. Quando brota o sentimento e a vontade no meu coração, eu oro e falo ao Senhor: o Senhor está no negócio? Quando ele me responde, minha irmã, eu vou para cima. Você demonstra ser bem destemida, né? Tipo assim, Sim. eu vou E e não posso ter esse falar, é negócio. isso que me faz, isso que é o diferencial, assim, na minha vida, sabe? Essa garra é como se fosse pronto, é como se fosse uma força dentro de mim, minha irmã, que me impulsiona. E que é algo que me fala, você vai mais longe, se você for por aqui, vai mais longe. E aí eu vou nessa voz, porque eu creio que não é o diabo, eu creio que é Deus falando comigo. Porque ele quer que a gente pare, e o Senhor quer que a gente vá, né? Precisa, né? Prossiga para o alvo. Qual é o papel da família assim, qual é o papel de família na sua vida? Papel da minha família, na minha É. vida, é ter uma família unida, né? Dar amor, receber amor, ter um lar de paz. Quando eu já vejo que tá saindo do comum, aí eu já vejo que o inimigo quer dar uma cirandada na minha casa. Aí a gente já levanta no jejum, na oração. Falei, aqui você não vai tirar a minha paz. Então a base de tudo é aqui dentro da minha casa, é a minha família.
Amém, amém. Se a sua vida fosse um livro, qual seria assim o título desse livro? A menina que saiu do anonimato para vencer. Amém. Porque muitas coisas da minha infância, com toda sinceridade, eu nunca contei assim tão declaradamente como eu tô falando aqui. Tem pessoas que estão me assistindo, que me conhecem, que com certeza não sabia dessa minha parte na minha infância. Pessoas até da minha família mesmo. Perfeito. Essa que é a minha última pergunta, tá bom? Se ainda tiver outra, eu vou passar para ela, senão a gente dá continuação aqui. Que mensagem, Meire, você deixaria para as pessoas que estão te assistindo agora? Primeiro, que elas venham ser forte e corajosa. Quando você é forte e corajoso, assim como Deus pediu para Josué ser forte e corajoso, você vai mais longe. E acreditar que realmente tudo é possível para aquele que crê. Hoje você pode estar passando uma dificuldade, seja ela no teu relacionamento, no casamento, na vida financeira, no profissional, na saúde, mas se você de fato acreditar e colocar a sua fé em ação, Deus é todo poderoso para fazer abundante mais sobre a sua vida. E não há impossibilidade que ele não possa operar. Ele pode todas as coisas. O Senhor, ele tira do último e coloca no primeiro. O Senhor restitui, sim, vidas e dá salvação. Então, só basta a gente nos permitir e querer Jesus nas nossas vidas. Querer conhecer esse Deus mais profundo, na intimidade. E digo mais, seja mais íntimo do Senhor. Hoje, o Senhor, ele procura muito, porque é um tempo escasso, onde muitas pessoas já não buscam mais a presença de Deus como antes. Eu escuto, às vezes, algumas irmãzinhas me falar que iam para um monte e viam folhas pegar fogo, viam folhas iluminar na escuridão, e hoje mais a gente não se vê. A gente vê muito mais carne dentro das igrejas, né, do que a unção do Espírito Santo. E que nós possamos ser altar, né? Nós somos o altar. Então nós temos que buscar pelo fogo constantemente, munido de oração, munido de consagração da palavra, para que Deus possa nos abastecer e quando chegar o momento dele vier buscar a sua noiva, a gente possa estar com as nossas lamparinas cheias, como diz a própria passagem que vai falar sobre as 12 virgens, ou é as 10 virgens agora? E, né, as 10, né? Que tinha as 5 inércias e as que ser sábia, prudentes, né? Então que a gente venha manter as nossas lamparinas cheias, porque senão a gente fica. E vai chegar, e tá mais próximo porque a gente já vê as evidências, os sinais e o povo não desperta. Então despertar é a igreja que dorme, né? Porque o noivo está às portas em nome de Jesus. Eu queria aqui te agradecer, tá bom, Meire, por ter participado aqui conosco, tá? Foi um prazer compartilhar comigo, com a Ingrid, com todos que estão aqui assistindo a sua vida. A sua história de vida é uma história muito inspiradora, que é como você mesma disse, você tinha todos os motivos para se dar uma de vítima, uma de coitada, uma de não ter tentado a família de volta, de ter restaurado, né, a família de volta através do Senhor. Poderia ter tapado seus ouvidos e falar, não quero mais isso, vou viver minha vida, não quero mais saber de igreja, eu quero viver a minha vida. Mas não, mas você foi sábia. Você restituiu a sua família, Deus colocou um novo amor no seu coração, Deus restituiu sua casa. E eu louvo muito a Deus pela sua vida, por ter vindo compartilhar aqui conosco, porque eu sei que não foi à toa, nada é à toa, tudo tem um propósito, tudo tem a sua hora determinada debaixo da palavra do Senhor, né? Tudo tem seu tempo. E acho que esse que é o tempo de você estar aqui. Essa palavra que com certeza alcançou muitas vidas, assim como me alcançou também como mulher. Ainda não mãe, mas como mulher.
Tenho certeza que também alcançou a vida da Ingrid, porque o seu testemunho assim, é algo que você tinha vários motivos para não prosseguir. Sim. Mas você foi determinada, foi sábia, falou assim: não, eu vou continuar, eu quero isso, eu quero aquilo. É que Deus realize todos os seus sonhos, que você vai a Israel, onde você colocar a planta dos seus pés, lá Deus estará com Em nome você. de Muito Jesus. obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Conte comigo com o que puder. Que eu puder, eu estarei aqui. Conte com a Ingrid, com o pastor, com todos que estavam aqui. Só agradecer mesmo, viu? Que Deus te abençoe. E muito, muito obrigada. Tá bom? Amém. Eu que Pode agradeço pela falar. oportunidade. Nada. Amém. Passar por mim. A Rose falou se eu tivesse alguma pergunta, e eu achei bem interessante o que passou pela minha cabeça, porque acho que a gente ainda não teve, não lembro. Talvez já teve, mas não chegamos a fazer essa pergunta, não estou recordando em as outras edições do podcast sobre violência doméstica. E é muito bom, na verdade é ótimo, falar sobre a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, a nossa saúde do corpo, mas falando sobre mulher, né? Que a sociedade ainda cita como sexo frágil, Sim. ainda cita como uma mulher que ainda está ganhando seu espaço. E graças a Deus que esse tempo chegou para as mulheres, porque no tempo das nossas avós lá, que tinham 5, 7, 10 filhos, elas eram 100% submissas, Sim. donas do lar, da casa, e que passaram tudo, quietas, caladas, sem espaço de voz, sem espaço ao trabalho, sem espaço à sociedade. E por esse mesmo motivo, elas achavam que o tempo não mudaria, e que ficaria por isso. Hoje nós estamos vivendo em pleno século XXI, em que não estamos mais vivendo uma violência doméstica, mas sim tratar às vezes sobre um feminicídio. Sim. Né? E que Sim. se começam através disso, Exatamente. através de um abuso, de uma discussão, de um ciúminho besta numa mensagem no celular, né? De essa roupa não cai bem em você, esse cabelo tá feio demais, Você tá gorda? você tá gorda demais, ganhou muito peso, nunca te vi maquiada, e se eu te vi não tava bonita, nunca agrada, né? Mesmo que as falas tenham mudado, mesmo que o tempo tenha mudado, a mulher nunca deixou de ser agredida. Sim. Tanto fisicamente como com palavras também. Então, independente da agressão, seja física, verbal, psicológica, o que você, Mary, na sua experiência, tanto profissional quanto pessoal, o que você diria hoje para uma mulher que pode ser que esteja vendo esse programa agora, nesse momento, esteja passando por algum abuso no seu relacionamento, como você falou do caso da sua mãe, em que você, quando criança, na sua plena virtude, né, na sua ideologia, na sua inocência, quando pequena, o que você diria hoje para essa mulher que está passando por isso agora? Eu diria para ela denunciar. Ela tem que denunciar. A gente não precisa mais ficar debaixo de violência da mão do homem. Naquele tempo lá, eu era meu pai, né? E mesmo assim, eu tomei a atitude de meu irmão ir buscar a polícia. E chegar antes que acontecesse uma tragédia. Então a gente não tem que se calar, a gente tem que falar mesmo. Tem que ir na internet, é como foi mesmo aí esses dias, eu acredito que vocês acompanharam o Gideão 2026, onde a pastora Raquel pregou lindamente, coisa que muita gente não tem coragem de falar, e o profeta veio mesmo para falar, não tá para agradar e massagear o ego de ninguém. Porque se você, como homem ou mulher, não tá fazendo nada e tá ouvindo uma pregação daquela, tá tranquilo. Mas quando você começa a se opor, é porque alguma coisa tá errada. Eu penso dessa forma. Tá mexendo com você, né? Então que a mulher tenha sim que denunciar e se cuidar, porque querendo ou não, a gente fica com vários traumas que impedem da gente viver a nossa vida, né?
procurar um profissional e cuidar de si. A gente dá valor para tantas outras coisas, cuida de tantas outras pessoas, mas não tira um tempo para reservar para nós mesmos, porque se a gente não se amar, quem vai nos amar? Ninguém. Então, denuncie, mulher. Está sendo agredida? Denuncie, em nome de Jesus, e procure tratar todos os seus traumas para que você possa viver uma outra vida em nome de Jesus, né? Transformada, uma vida transformada, porque quando você se liberta de tudo aquilo que está te aprisionando, você é transformada de dentro para fora. E a gente não precisa viver debaixo de jugo de homem, né? Porque uma coisa é você viver com seu parceiro e ele te amar e te respeitar. Agora, debaixo de porrada, de violência, seja ela verbal ou não, agressão, não dá para ficar. A gente, Cristo, eu acredito que ele não nos fez para isso, né? E eu queria que dentro da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, não tem nenhum livro contido falando que a mulher tem que ficar abaixo do marido, o marido ser saco de pancada de marido. A gente, sim, tem que respeitar, o homem é o cabeça, né, e tudo, mas a Bíblia não dá nenhum tipo de respaldo que a gente tenha que acolher esses absurdos que acontecem ultimamente. Então, é denunciar mesmo. Certo, perfeito. Ouviu aí? Se você acompanhou até aqui, independente se é um casamento, independente se é um relacionamento de pouco tempo, tem que aprender a primeiro a se amar. Entender que você é prioridade, que os seus filhos são prioridade, que o que você sente, o seu sentimento, o seu psicológico é prioridade. Porque não adianta você se fechar para as pessoas, para o mundo, para a família. Vou dar um exemplo aqui, uma irmã que eu tenho, que ela não conseguiu deixar de seu marido porque ela tinha aquela fé de restauração, de restituição, e que isso acontece com muito poucas mulheres, que infelizmente agem pelo ato da fé. Um dia ele vai mudar, um dia ele vai me ver com um olhar diferente, vai saber me tratar bem, né? Hoje eu digo, graças a Deus, que houve uma mudança sobre o lar, mas foi através de 10 anos de muito sofrimento. Agora, mas depois, peraí. E a gente não precisa chegar até esse ponto, né? Não precisa. Outra coisa, é o jogo da manipulação. Tem que tomar muito cuidado com palavras manipuladoras e relacionamento tóxico, porque começa daí. É verdade. Já pensou você se aprisionar 10 anos no relacionamento que você poderia ter recalculado? É só uma conta de matemática. É só você calcular os detalhes. É só você começar a reparar nas conversas, nas palavras, nas atitudes, no tom da voz, da forma que você é tocado. Se puxa teu braço, se puxa o cabelo de você. São esses mínimos detalhes que muitas das pessoas elas pouco veem. E eu trato as minhas jovens assim. Como eu disse, eu sou coordenadora do grupo de mocidade, jovem adolescente misto da minha igreja. E poucos namoram. Poucos têm essa pretensão de namoro, graças a Deus, porque na minha época não era assim. De querer tratar isso tudo como prioridade. Na minha época, o namoro era prioridade. Mas graças a Deus que, infelizmente, são muito poucos jovens que, mesmo estando na presença do Senhor, pensam assim. Exatamente. E mesmo tendo a vigilância paterna e materna, consegue ter a noção de fato do que é prioritário. Hoje em dia é normal você ver uma menina de 14 anos, né? Sendo mãe, 16 anos. Exatamente. Dificilmente você vê uma mulher de 40, 50 só porque ela passou por uma fase infértil. Foi só por isso. Mas de antemão, quantas não já foram tocadas sem a sua consciência? Quantas não andaram pelo mundo aí afora? Eu já tive uma experiência de ter maus amizades. E graças a Deus